Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz maravilhosa de Jesus, o leão de Judá, esteja com você, meu amado, minha amada. Algumas pessoas não entendem este título de Jesus e acham, esses dias alguém me falava que até é uma blasfêmia, uma heresia, falar que Jesus é leão. A ignorância bíblica é triste, não? A pessoa deveria primeiro estudar um pouquinho antes de falar o que não deve. Irmãos, leão de Judá é um título de Jesus. Como pão da vida é um título de Jesus. Como bom pastor é um título de Jesus. Como alfa e ômega é um título de Jesus. Testemunha fiel e verdadeira é um título de Jesus. Emanuel é um título de Jesus. Deus forte é um título de Jesus. Príncipe da paz é um título de Jesus. Conselheiro admirável é um título de Jesus. Pai eterno é um título de Jesus. Assim também, Leão de Judá é um título de Jesus, está na Bíblia. Então alguém esses dias me falava que eu estou cometendo uma heresia quando eu comparo Jesus, eu coloco um leão e digo que aquele leão é Jesus. Então as pessoas deveriam, antes de falar besteira, deveriam, algumas pessoas, não todas, é claro, né? Tem pessoas inteligentes também, mas algumas pessoas que não conhecem a Bíblia. Então antes de criticar, toda crítica é favorável. Eu gosto de crítica. Porque a crítica nos faz procurar conhecer mais ainda, estudar mais ainda, para poder responder justamente à pessoa. Não discussão, não confusão, de maneira alguma, que o Espírito Santo de Deus, ele é paz, ele é espírito de paz, não de confusão. Um dos frutos do Espírito Santo, que está em Gálatas, capítulo 9, são 9 frutos, e um dos frutos é justamente a paz. Então, o Espírito Santo, onde há o Espírito Santo, há paz. Mesmo quando há uma divergência a respeito de religião, uma divergência a respeito de política, mas isso não significa que há guerra, de maneira alguma. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá sabedoria para que nós possamos ter uma boa convivência. Então a pessoa dizia, não, que é uma heresia, imagina comparar Jesus a um leão, colocar no altar um leão. Irmãos, Apocalipse capítulo 5 diz claramente, olha, Apocalipse capítulo 5, olha o que diz o livro do Apocalipse. Os irmãos sabem que o livro do Apocalipse, ele foi escrito por João Evangelista, filho de Zebedeu, filho de Zebedeu. Lembram do Evangelho, capítulo 20 do Evangelho de São Lucas? Então, Nosso Senhor, capítulo 10 do Evangelho de São Lucas. Nosso Senhor, ele tinha 72 discípulos. Dos 72, 12 eram apóstolos. E eles eram apóstolos do Senhor. E João era um dos filhos de Zebedeu. Tiago e João eram filhos de Zebedeu e João evangelista. Então, João, ele recebeu esse título de evangelista, por quê? Porque ele escreveu o Evangelho. Na verdade, João escreveu 5 livros. Ele escreveu um Evangelho, ele escreveu 3 cartas, primeira, segunda e terceira carta de João, e depois ele escreveu o último livro, que é o último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Então, João diz a palavra de Deus no capítulo 1, ele foi arrebatado ao céu num dia de domingo, e ele ouviu uma voz que disse, o que você ver, você vai escrever. O que você ouvir, você vai escrever. Então, nós temos o livro do Apocalipse, que é um livro tremendo, lindo, maravilhoso. É o livro da esperança, é o livro da vitória do Cordeiro sobre o mal, sobre a besta, sobre o inimigo, sobre Satanás. E diz a palavra de Deus no capítulo 5, no versículo 5, então um dos anciãos me falou, claro, um dos anjos, né? Um anjo me falou, não chores. Por quê? Voltando um pouquinho, João, ele viu o livro e ele viu que aquele livro tinha 7 selos, 7 cadeados, e ninguém conseguia abrir aquele livro. E diz a palavra de Deus que um ancião falou assim, não chores. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é esse descendente de Davi que está vivo e que tem todo o poder nas mãos? Tem todo o poder nas mãos. Jesus. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Por que leão? Porque leão, ele é vigoroso, ele é forte, ele é rei, ele é altivo, é forte, corajoso, ele não se intimida. E Judá, porque das 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, cada filho de Jacó deu o nome a uma das 12 tribos, são 12 tribos, e a tribo de Judá
é a tribo da realeza, a tribo dos reis. Davi era da tribo de Judá. Jesus, pelo lado paterno, é claro, ele era também da tribo de Judá, a tribo da realeza. Então, quando nós falamos que Jesus é o leão da tribo de Judá e colocamos um leão, queremos lembrar que ele é aquele leão vigoroso. Não estamos falando que Jesus é um animal. Engraçado que as pessoas não ficam indignadas quando falamos que Jesus é cordeiro. Inclusive, na Eucaristia falamos, eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro é um animal. É claro que é engraçado que as pessoas não se ofendem quando Jesus é chamado de cordeiro e se ofendem quando Jesus é chamado de leão. Então, isso demonstra uma falta de conhecimento bíblico muito grande e uma falta de conhecimento teológico também. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus, sim, ele é o leão da tribo de Judá. Não porque ele é um animal. Jesus é homem, filho do homem, natureza humana, mas ele é o leão poderoso e vigoroso de Judá. Então, conheçamos a Bíblia para amarmos mais a palavra. Deus abençoe, breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo. Vamos lá para a palavra do Evangelho do dia. Abra a sua Bíblia no Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo 29 ao 37. Mateus, capítulo 15, versículo 29 ao 37. Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia. Subiu a uma colina e sentou-se ali. Então, numerosa multidão aproximou-se de Jesus, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-no aos seus pés e Jesus os curou. De sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados e coxos que andavam, dos cegos que viam e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus, porém, reuniu seus discípulos e disse-lhes: Tenho piedade desta multidão. Eis que há 3 dias está perto de mim e não tem nada para comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Disseram-lhe os discípulos: De que maneira procuraremos neste lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Pergunta-lhe Jesus: Quantos pães tendes? 7, e alguns peixinhos. Responderam eles. Mandou então a multidão assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes e abençoou-os. Depois os partiu e os deu aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram, encheram 7 cestos. Palavra da salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã, diz a palavra de Deus que Jesus saiu daquela região. Que região? De Tiro e Sidônia. Aquela região onde aquela mulher cananeia, lembra? Aquela mulher cananeia, mulher pagã, ela veio até Jesus dizendo: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está atormentada por um demônio, cura minha filha. E Jesus, diz a palavra de Deus, não respondeu palavra alguma. É interessante isso. Jesus não respondeu palavra alguma à súplica daquela mãe desesperada. Parece que Jesus está indiferente, não é? Ao sofrimento dela. Será? Será que ele está indiferente? Ele ficou calado, não falou nada. Quantas vezes na nossa vida Deus também fica calado? Isso não significa que Deus não está me ouvindo, de que Deus não está preocupado comigo, de que Deus não está me vendo. Não. Jesus viu o sofrimento daquela mulher, somente que Jesus não falou nada. E ela continuou gritando, gritando, gritando. E Jesus diz: mas eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher humildemente diz: Senhor, ajuda-me. E Jesus ainda duro: não vou dar, não é justo dar comida dos filhos aos cães. E a mulher diz: Senhor, é verdade. É verdade que não deve dar comida dos filhos aos cães. Mas as migalhas que caem da mesa bastam para os cães ficarem saciados. Que exemplo lindo, irmãos. É uma das passagens mais belas da Escritura, a história dessa mulher. E Jesus diz a palavra de Deus: Ó mulher, grande é a tua fé,
seja feito segundo o que desejas. E a filha ficou curada, atormentada, ficou curada. Jesus, depois ele vai naquela região, voltou para a sua terra, para a Galiléia, subiu a montanha, sentou-se, e ali estava uma numerosa multidão. Trouxeram coxos, cegos, mudos, aleijados e os enfermos de diversas doenças. E diz a palavra que Jesus curou a todos. Irmãos, igreja continua fazendo a obra de Jesus, porque Jesus diz, vocês farão obras maiores que as que eu faço. Maiores. Olha a promessa dele, que nós faremos coisas maiores do que ele fez. E ele curou, diz a palavra de Deus. E as pessoas ficavam admiradas com aquele espetáculo, os mudos falando, os aleijados curados andando, os coxos andando, pulando, os cegos enxergando e glorificavam o Deus de Israel. Por que hoje não acontecem tantos milagres? Por quê, irmãos? Por causa da dureza do nosso coração, por causa da nossa falta de fé. Sim, se nós cremos realmente, vai acontecer. Quando nós cremos, acontece, o milagre acontece. E diz a palavra de Deus que Jesus multiplicou 7 pães e alguns peixinhos. É claro que há uma diferença aí. No Evangelho de Marcos são citados 5 pães e 2 peixes. O número 7, 5 pães e 2 peixes. Lembrando que o número 7 na Bíblia significa o número de Deus, o número da perfeição. E diz a palavra aqui, que nessa ocasião, porque há uma certa diferença, pequenas diferenças entre os evangelhos. Por quê, irmãos? Porque a narração é diferente. A origem, as pessoas que falaram, que viram os milagres. E a partir daí os evangelistas foram escrevendo, sempre uma certa divergência, mas não no essencial, no acidental. Se eram 5 pães, se eram 12 pães, se eram 15, 20 pães, não importa. O Evangelho de Marcos fala de 5 pães e 2 peixes. O Evangelho de Mateus, fala de 7 pães. O mais importante é que Jesus fez o milagre e multiplicou os pães e todos ficaram saciados. Que Deus abençoe a todos e Ele multiplique também na sua casa as bênçãos em nome do Senhor.